E aí, seus gulosos? Tudo bem com vocês? Eu sei que eu tô devendo os novos episódios do Universo, mas calma aí que setembro tem. Ah, mas sim, que muda que tá. Calma aí, vida CLT, esquecerão. Sou CLT, sou trabalhista. Tá, gente? Eu não tenho. Tipo, sabe? Vida de CLT não é mole, não. Ou. Então, moçada, bora. Então, moçada bonita. Vamos ver os dois novos episódios, inclusive essa gulosidade. Hum. São Francisco sempre foi uma cidade bonita. Arranha-céus gigantes, bondinhos cruzando as ladeiras. Ô, São Francisco! Caramba, também em alguns episódios também o do Capítulo 1 se passam em São Francisco. Inclusive, mora a criadora no Gigaverso, mora a criadora do Universo Existência. No caso, uma referência ao Universo Existência. Pois é, eu lotei o Gigaverso de referência ao universo do Mano Felipe, né? Porque o cara é casca de bala meu, cara. Ele é literalmente companheiro do coração, cara. Companheiro, ó, do peito, cara. É quase um irmão também. Pra mim é quase um irmão. Turistas por todos os lados e um dos maiores centros tecnológicos do planeta. Mas como toda cidade grande, ela tinha um lado que quase ninguém mostrava. Enquanto a CIV monitorava cajus do outro lado do mundo. Enquanto o trade combatia para humanos capazes de destruir cidades. Enquanto o Conselho Galáctico observava ameaças vindas das estrelas. As ruas continuavam sendo dominadas por ladrões, traficantes e criminosos comuns. E era justamente aí que começava o problema. Rio de Janeiro. E para quem mora na cidade, um assaltante armado pode ser tão assustador quanto um kaiju. Se tem um tipo de terror que atravessa a ficção e supera até mesmo a nossa realidade, é o terror da realidade. A realidade de que um drogado pode fazer coisas terríveis com você na rua só por estar chapado. A realidade de que você pode ser sequestrado e torturado por alguém que você julgou ser inocente. E a realidade de coisas terríveis estão acontecendo neste exato momento em algum lugar ao redor do mundo. E pior, essas coisas horríveis podem acontecer com você a qualquer segundo. E no universo Resistência essas coisas acontecem com muita frequência. Mas infelizmente quase ninguém fazia nada. John Barton já tinha visto monstros, já tinha visto dragões do espaço, já tinha visto guerras e já tinha morrido, ou pelo menos chegado o mais perto possível disso, desde o incidente envolvendo Exércitos Infernal e a fonte da juventude eterna. Seu corpo nunca mais voltou ao normal, aquele mesmo corpo já visto antes. Ferimentos fechavam em segundos, balas eram praticamente inúteis. A passagem de tempo simplesmente havia desistido dele, mas nenhuma dessas habilidades conseguia curar a única ferida que realmente importava, aquela dentro da sua cabeça. A infertilidade causada pela mutação o destruía por dentro. Toda vez que via Cynthia sorrindo para alguma criança, toda vez que passavam em frente a uma loja de brinquedos, ou toda vez que imaginava a família que nunca poderia construir para si. É como receber outra facada. Uma facada que machucava emocionalmente e causava uma ferida emocional na qual não tinha uma cura existente. Então ele fazia a única coisa que conseguia. Ele trabalhava, construía equipamentos, consertava veículos, projetava novas tecnologias junto com Todd para se ver, dormia pouco e pensava demais. E ao decorrer dos anos isso foi causando uma depressão meio severa nele. Havia momentos onde ele pensava em se suicidar, mas desistia logo depois, pois sabia que se tentasse seus poderes impediriam o trair de volta à vida em questão de segundos. Claro que depois do que aconteceu com a ilha sem nome, ele e Cynthia fizeram as pazes e buscavam uma maneira de se livrar daquela dor que ele sentia todo dia. Mas a cada dia que passava ela parecia cada vez mais inevitável. Mas saindo... Mas e a filha adotiva que a Cintia adotou? Ah, é. Pera aí, só deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, se passa antes do episódio final da segunda temporada. Ah, tá. Um pouco do lado do John. Hora de apresentarmos 3 novos personagens a este universo. Samuel Fiji. Ele era um acrobata do circo dos irmãos Eisenberg e um bem habilidoso. Ele fazia saltos em trapézios altos, se balançava em cordas. E ele tinha um lance único de ter agulhas nos pés, pois ele se balançava justamente para acertar alvos no chão com estas agulhas. Eles o apelidavam de aracnídeo, pois seus movimentos eram tão rápidos e tão acrobáticos que até pareciam uma aranha. E ele tinha uma vida ali, amigos que gostavam dele, um número próprio no qual ele era extremamente habilidoso. Sua esposa e filho o amavam. Tava tudo dando certo. Até que um dia uma de suas cordas se soltou e ele acabou por fazer um movimento errado, que o arremessou direto para a plateia e acertou com suas agulhas no civil. Ela cravou muito profundo em seu peito e o matou de hemorragia interna. Dias depois, os familiares da vítima o processaram. O circo não assumiu a responsabilidade pelo acidente e ele foi separado de sua família. Seus amigos de circo o viam como um assassino. Felizmente, ele ficou pouco tempo na prisão, mas depois disso, não tinha um currículo bom o suficiente para arrumar emprego em outro lugar, pois o circo haviam acolhido no passado e agora eles o abandonam. Ele não tinha muito dinheiro para pagar o aluguel, não tinha com que se sustentar, não conseguia arrumar emprego e estava desesperado por uma ajuda que não chegaria. E com isso fez a única coisa que qualquer pessoa faria. Ele juntou o que sobrou de seus antigos equipamentos, moldou um traje próprio e entrou pra vida de crime. Primeiro foram assaltos leves, como roubar bens materiais de civis, mas ele foi ficando bem mais habilidoso. Pois, parece aquele novo vilão lá do Homem-Aranha, no Novo Dia. O Aracnídeo, né? Tá ligado? Foi fazendo coisas maiores. Passou a roubar bancos, tirando altas quantidades de dinheiro. Os policiais não acompanhavam seus movimentos acrobáticos e seus lançadores de teia que ele mesmo fabricou proporcionavam então. Ele emitia golpes letais com seus espetos nos pés dos próprios policiais que o atacavam. Ele não era violento, mas a ganância foi subindo tanto a mente que ele não ligava mais pra quem vivia ou morria, ao ponto de praticamente esquecer de quem ele já foi um dia. E agora, ele assumiu completamente o manto de aracnídeo. Caramba, velho.
Que triste, pô. Realmente eu acho que... Cara, é paia, cara. Infelizmente, né? Ah, cara. Esse daí se fudeu como o quê, cara? E se tornou um vilão que botava medo nas ruas. Foi durante uma dessas noites de assalto que John abriu o noticiário para ver São Francisco sendo ameaçada por um cara mascarado, que de dia à noite assaltava pessoas e matava uns inocentes. Normalmente ele pensaria que as autoridades poderiam dar um jeito de resolver isso, mas por se tratar de São Francisco, sua cidade natal onde viveu boa parte da sua vida, ele decidiu conversar com Trade sobre essa situação. Não era uma conversa oficial, era só uma dúvida mesmo. Nos últimos meses, os jornais estavam falando sobre um homem usando equipamentos de circo para assaltar bancos, e John perguntou se a Fundação para Humanos ou a própria CIV pretendiam agir com relação a isso, deixando claro que se tratava de São Francisco, mas o Trade praticamente deu de ombros quanto a isso. Na cabeça dele, aquilo não era prioridade. Enquanto existissem kaijus, dragões cósmicos e para-humanos capazes de destruir continentes, ladrões de banco era um trabalho da polícia. Disse que era um nível de rua demais e que a CIV tinha prioridades maiores do que ir atrás de um cara fantasiado de aranha pela cidade, o que John meio que discordou, mas Pô, Thread, tu não é herói, porra? preferiu ficar quieto, apesar de se sentir meio injustiçado com a resposta. Poucos dias depois, Samuel Fige realizava mais assaltos. Poucos lembravam que ele já havia sido um dos maiores artistas circenses da Califórnia, mas por agora era conhecido apenas como Aracnídeo, usando lançadores mecânicos presos aos pulsos. Ele cruzava prédios inteiros com a mesma facilidade de quando atravessava os arcos do circo e para ele se sentia imbatível, e resolveu mexer com o que não deveria propositalmente. Assassinou o dono de uma lanchonete bem desconhecidas na cidade. Essa notícia chegou até a base do John, o que o deixou abalado, pois ele conhecia o dono daquela lanchonete. Ele tinha lembranças da sua infância de ter ido lá algumas vezes, e lembra do carinho que ele sentia pelo dono. E agora, vendo aquele noticiário tendo a notícia que seu velho amigo tinha sido vítima do Aracnídeo, e pior, sabendo que a polícia não estava dando conta desse sujeito. Caramba, velho. Pô, velho. Cara, é por isso que tem que ter pena de morte, gente. Por isso, cara. Por isso, gente. Por isso. Por isso daí, cara. Muita gente, os bandidos, eles são vítimas da desigualdade social. Pô, tem que matar, cara. Tem que pegar esses vagabundos, matar, cara. Não adianta dar segunda chance. Cara, tem uma história aí que eu vi aí de um cara que tinha sido preso. Aí quando soltaram, o cara fez a mesma coisa e ainda estudou ainda uma menina lá e deixou ela... Sei lá o que aconteceu com ela. Mas, cara, olha isso, cara. Se a gente tivesse uma lei um pouco pesada, a gente conseguia. Cara, mas o problema é que o Brasil é um país burro, entendeu? Nosso país é um país burro. País de gente burra. Nosso país. Infelizmente é. Infelizmente. Que, cara, teve um dia aí que uma cientista aí, uma mulher lá, descobriu um bagulho lá sobre a paralisia cerebral. Cara, resumo, a gente poderia ter a cura da paralisia cerebral. Mas graças ao nosso governo lindo, né? Cara, lascou o bagulho. Puta que pariu, velho. Adivinha por quê? Por causa do carnaval. Olha que legal, né? Olha que legal. Carnaval, né? Foda-se, né? A cura, né? De uma doença quase que fode todo mundo há anos. Foda-se, né? Ninguém liga. Vamos curtir carnaval. Caramba, é foda, cara. É isso que eu fico puto, cara. Aí depois, redes sociais que são os problemas. Sim, são problemas, sim. Porque tem gente perigosa. Mas não teria tanta gente perigosa se a gente tivesse uma lei rígida. Tá ligado? Em vez de ficar cancelando o humorista só porque ele faz umas piadinhas pesadinhas. Só um pouco. Piadas pesadas. Só isso. Porra, o cara não tá matando. Ele só tá fazendo piada, cara. Mas, né? Olha, faz o L, né, tropa? Faz o L, né? Nem o Máquina Azul resolveria o problema. O mundo dele simplesmente caiu, e ele se sentiu abalado ao extremo. Horas mais tarde, naquele mesmo dia ao entardecer, Aracnídeo já estava com um plano traçado. Tinha planos de assaltar uma caixa registradora de um banco que resolveu ficar acordado até tarde pra ele. Tava tudo dando certo. Isso é, se um homem usando apenas um colete marrom não tivesse atravessado seu caminho. O homem usava uma máscara improvisada, que tampava parcialmente seu rosto, ainda sem um uniforme e usando um facão como arma. Ele desafiou o Aracnídeo a uma luta, e devo dizer, foi desastrosa. O Aracnídeo era rápido demais. Cada salto parecia impossível para um ser humano normal executar. O homem mal conseguia acompanhar. Levava socos, chutes, foi lançado contra uma parede, recebeu vários cortes profundos na barriga, mas tinha algo errado. Ele ainda continuava levantando. Samuel ficou completamente assustado. Ele não tinha ideia de quem era aquele maluco ou por que ele continuava insistindo naquilo. E antes que pudesse descobrir, o homem conseguiu derrubá-lo de um telhado. Não matando no processo, mas fazendo fugir. E foi praticamente a primeira derrota do Aracnídeo, ao mesmo tempo que foi a primeira surra que aquele homem tomou. Que por falar nisso, aquele homem nada mais era que o John. Usando um traje improvisado para que ninguém pudesse... Tá vendo aí, ó? Tem que ter... Tomara que um dia aqui, né, apareça um John, entendeu? Assim. Cansado de tomar todo dia no buraco, ter coragem de cair pra dentro nesses otários. Nada mais era que o John, usando um traje improvisado para que ninguém pudesse reconhecê-lo naquele lugar. Dias depois, rolou outro incêndio, mas com outro criminoso, ou seja, outro problema, e dessa vez era o Goblin.
Nathaniel era originalmente um professor de química na Universidade de São Francisco, onde ele também era um estudante. Só que ele tinha um problema, o vício. Ele acabou descobrindo metanfetaminas e ao entrar em contato com essas paradas ilícitas desenvolveu um vício forte. Ele chegava até a comprar um pouco de seus alunos só para consumir, o que infelizmente foi o deixando mais e mais violento. Até um determinado momento em que ele atingiu o ápice e tentou desenvolver sua própria droga com os materiais químicos que a escola tinha junto às drogas que ele comprava. E, infelizmente acabou danificando uma região muito importante do cérebro onde ele alucinou completamente e adquiriu uma personalidade desenfreada. Que claro, aos professores perceberem isso ele foi demitido e expulso da universidade. E como ainda tinha bastante dinheiro dado pelo emprego, ele gastou tudo criando uma roupa tecnológica e pirotécnica, que dispara chamas e bolas de fogo dos... Que isso, Breaking Bad? É literalmente o Sr. White do Breaking Bad. Pulsos, se tornando então o drogado Goblin. E naquele dia, tava na sua vez de atacar. Ele fazia várias explosões que iluminavam a noite enquanto caminhões inteiros eram incendiados. Ele ria enquanto lançava bolas de fogo para todos os lados, causando mais estrago que o aracnídeo. E o John, do jeito que ele era, tentou enfrentá-lo. Resultado, foi arremessado por uma explosão. Seu braço praticamente virou carvão. Seu rosto inteiro ficou queimado. Sofreu o dobro desta vez, mas mesmo assim, ele levantava e encarava mascarado. E por conta própria, Goblin decidiu fugir, percebendo então que pela primeira vez alguém havia sobrevivido às suas armas. Ah é, eu nem tô contando mais na C&V. John escondia os ferimentos que seu fator de cura demorava a curar usando desculpas cada vez mais absurdas, do tipo, caiu da escada, bateu numa porta, acidente de laboratório, essas paradas aí. Cynthia foi percebendo que havia algo errado, mas John sempre mudava de assunto antes que as coisas pudessem seguir outro rumo. E as noites iam passando, as notícias aumentaram, e a cada confronto novo John atualizava mais e mais o seu traje para se adaptar às lutas contra esses bandidos, até que um terceiro apareceu. De Gerald era um policial da cidade, que vivia bastante tempo lá. Tempo suficiente para entrar no mundo da corrupção. Basicamente, ele tinha um esquema de drogas com algumas gangues e facções. Em troca de armas para a delegacia, ele evitava que certas viaturas da polícia passassem em certas regiões da cidade, permitindo assim que o tráfico corresse solto nessas específicas regiões. Até que um dia, ele pensou, se eu trair o movimento e caguetar a localização de uma gangue em específica, eu posso acabar recebendo mais créditos no departamento. E posso vir a subir de cargo por isso, recebendo bem mais do que eu já ganho. E com uma ideia dessas, o cara sem dó foi lá e traiu uma das gangues que tinha um alto tráfico de tecnologia da gangue da prata. Ou seja, ele roubou tecnologia roubada e matou uns bandidos aí. E você pode até pensar que ele fez algo de bom, mas está redondamente errado. Por que ele fez isso para uso próprio? Ele pegou aquela tecnologia experimental e usou para si mesmo, criando, sabe o que? Uma armadura tecnológica que o fazia sobrevoar os bairros da cidade e ficar de olho no tráfico. Mas não para acabar com o tráfico, e sim para aumentá-lo. Com aquele traje, ele foi capaz de comandar melhor que muitos mafiosos da cidade, garantia a maior parte dos lucros. E claro, dava um help pros bandidos sempre que conseguia. Isso sem levantar nenhuma suspeita da polícia. E ele ficou tão bom nisso que os próprios gangsters o chamavam de Condor Verde. Porque ele era tão sujo quanto um urubu, mas tão verde quanto as notas que ele garantia. Assaltava bancos, comboios, carros fortes, tudo isso com uma grande facilidade e depois simplesmente desaparecia. E bom, não devo dizer que isso também chamou a atenção de John, que mesmo estando cansado de lidar com os outros dois, ainda tinha mais um pra lidar. John tentou persegui-lo usando um helicóptero da C&V em sobre o mas não deu certo. Era lento demais comparado às asas de que podiam atingir velocidade hipersônicas quando bem carregadas, então decidiu reconstruir algo próprio. Há alguns anos atrás, ele tinha feito algo que o diferenciasse dos demais combatentes da C&V. Ele tinha feito um caça que ele batizou de Magnum, inspirado em seu pai. Mas durante os eventos de exércitos VS Hydro Magnum foi danificado e passou anos sem conserto. Então John se lembrou dele e decidiu que finalmente tinha uma utilidade para ele. Durante algumas semanas ele trabalhou escondido dentro de um hangar esquecido, trabalhando no Magnum peça por peça, motor por motor, reaquecendo todas as partes do reator primário e secundário. E quando finalmente terminou, renascia o caça Magnus. Um pequeno jato extremamente veloz, compacto e altamente manobrável, equipado com tecnologias da C&V modificadas pelo próprio John. Ele criou praticamente seu próprio parceiro. E agora ele finalmente podia acompanhar Condor Verde pelos céus. O tempo passou, sempre o mesmo. John chegou a passar a virada do ano novo daquele ano em batalha, mas cada confronto ensinava alguma coisa. Aracnídeo era rápido, mas dependia das próprias teias. O Goblin era poderoso em poder de fogo, mas perdia completamente a cabeça quando era provocado. E Condor Verde era praticamente impossível de alcançar, mas fazia curvas muito abertas quando voava em velocidade máxima. E como John tinha memória fotográfica, ele percebia detalhadamente cada detalhe das batalhas, anotava tudo para corrigir na próxima vez, enquanto seu equipamento também mudava. Primeiro veio um capuz, depois uma máscara improvisada, joelheiras, braçadeiras, proteções metálicas, um cinto de utilidades, e foi evoluindo até chegar ao traje cinza e verde que começava a assustar o submundo urbano. Era cuidadoso o suficiente para que ninguém saiba quem ele era. Mas todos comentavam do Homem do Facão, o vigilante seminoturno, o fantasma das ruas. Pô, já vi esse personagem em algum lugar. No universo. Caralho. Pera aí. Aqui, ó. Caralho, eu acho que é o mesmo. Vamos ver. Sei lá. E depois de várias aparições, alguém acabou apelidando aquela figura de Machete. O nome até que pegou, ajudava a disfarçar sua segunda identidade de vigilante. Só que uma coisa curiosa começou a acontecer. Os três criminosos perceberam um detalhe. Por mais que trabalhassem de formas diferentes e serem realmente diferentes um do outro, ambos repararam que sempre era o mesmo cara com facão. Sempre era a mesma insistência irritante em aparecer e insistir em lutar com aquela maldita regeneração acelerada. O trio sinistro. Tá aí, ó. Pronto, já vou dar aqui o nome. Se temos o sexteto sinistro, então temos a metade. O trio sinistro. Ou o trio bizarro, melhor, cara. Muito mais original do que o sexteto sinistro. E Condor Verde foi o primeiro a perceber que todos os três estavam lutando com o mesmo para-humano. Em uma noite, depois de Aracnídeo ter sido derrotado, Condor Verde encontrou no beco cuidando de seus ferimentos. Ele apareceu do nada surpreendendo o próprio, mas ele não veio sozinho, ele também veio acompanhado de Goblin. E ali ele revelou seu ponto a dupla. Ele os fez perceber que todos estavam lutando contra o mesmo cara, e que por mais que ambos sejam diferentes, eles tinham uma coisa em comum, mas ao mesmo tempo os fez perceber que separados, nenhum conseguia vencê-lo definitivamente. Então resolveram fazer algo inédito, decidiram trabalhar juntos, mas não por amizade como a Fundação para Humanos, e muito menos por respeito mútuo como Exércitos e Feral Combi, mas sim porque todos odiavam exatamente a mesma pessoa, o que os dois obviamente concordaram e acharam uma ideia maravilhosa. Sem um machete no caminho, seus objetivos finalmente seriam alcançados, talvez até expandidos. Tudo que tinham que fazer era trabalhar juntos para dar um jeito de matar um único cara.
A armadilha foi montada em um antigo complexo industrial. O plano era que quando Machete chegasse, as portas fechariam, explosões bloqueariam as saídas, Condor Verde mergulharia do céu como um míssil. Aracnídeo prenderia seus braços com teias reforçadas como cabos de aço e, por fim, Goblin incendiava tudo, para garantir que nenhuma parte do Machete sobrasse para que ele não se regenerasse de volta. Eles só precisavam de uma isca. John estava de boas em sua base, reforçando algumas coisas pro próximo combate, até que ele leu um noticiário da TV. Aparentemente uma moça tinha sido sequestrada e ameaçada de morte pelo aracnídeo, e diziam que era melhor trazerem uma certa quantidade de dinheiro até o local, ou ela seria brutalmente fatiada ao meio. E quando John viu aquilo, ele não tinha como dizer não, não era apropriado deixar pra lá enquanto alguém está sofrendo. Então ele imediatamente pegou seus equipamentos e partiu pro resgate, até porque ele conhecia o aracnídeo, tinha conhecimento de seu estilo de batalha, então em seu ponto de vista não seria difícil derrotá-lo. E ao entardecer, chegando lá, devo dizer, foi uma... Caramba. Pô, cara, eu acho que esses caras aí, se eu fosse o Aracnídeo ou algum desses vilões aí, eu iria mudar totalmente meu arsenal, entendeu? Eu ia deixar muito mais destrutível e iria mudar de estilo de luta. Sei lá, ia aprender, sei lá, Muay Thai, Kung Fu, ou sei lá, outro estilo, boxe. Ou qualquer estilo que consiga, pelo menos, dar um dano digno, ou, sei lá, fogo. Que vamos pensar aqui. Vamos aprender aqui, ó. Tipo, o John, digamos, a regeneração dele parece não ser, digamos, é meio que tipo um caquinho dele, pronto, já recria ele todo. Mas e se, tipo, a gente, tipo, incinerar até não sobrar nenhuma migalha desses caras? E aí, cara, isso ia ser uma puta ideia. Pegar bomba nuclear, cara. Tipo, pegar um... Sabe, até não sobrar nenhum átomo, irmão, desse cara. Olha isso, tá vendo aí, pô? Tá vendo aí? Os três estão se fudendo à toa, cara. Ó, o problema é muito mais... O problema tem solução muito mais simples, irmão. Saque. A começar que a vítima era falsa, um manequim cheio de explosivos amarrados a ele. E quando ele percebeu, a explosão John lançou contra a parede do estabelecimento. E antes mesmo de se levantar, foi perfurado nas costas pelo aracnídeo, que estava espreito esperando cair na armadilha. Logo em seguida sendo queimado pelo Goblin, com novos lança-chamas em seus pulsos. Arremessado ao alto e atropelado pela velocidade supersônica do Condor Verde. Ele queria ter evitado, mas seu facão caiu longe durante o ataque surpresa. Sua máscara rasgou na região dos olhos. Seu uniforme praticamente virou trapos. Mas mesmo assim ele levantava, outra vez, e outra vez, e outra vez. Mesmo com sua imortalidade, ele ainda era capaz de sentir dor e cansaço. E isso numa batalha muda tudo. Goblin começava a ficar nervoso. Não compreendia como aquele homem ainda respirava. Condor Verde já não escondia o medo que sentia do resultado daquela batalha. Aracnídeo começou a duvidar que Machete fosse realmente humano, mas John também estava perdendo. Pela primeira vez ele percebeu que apenas resistir não seria suficiente. Aquilo não era como ter que lidar com o combate descontando sua raiva nele. Começou a apanhar e feio. Pior do que qualquer coisa, pensou até em desistir. Mas então, ele parou de lutar como um tanque resistente e começou a lutar como um caçador. Ali ele percebeu que nem tudo era usar a força e passou a usar mais a inteligência. Então começou a fazer suas estratégias. Primeiro ele fez o aracnídeo errar um disparo. O cabo de teia prendeu na asa do Condor. Goblin lançou uma bola de fogo que John desviou, cuja explosão acertou justamente o reator do Condor. As asas foram perdendo estabilidade. E então, o Condor caiu atravessando um galpão inteiro. Aracnídeo, por desespero, tentou usar outro fluido de teia, que John cortou a linha com o facão que conseguiu recuperar. E sem impulso, Samuel caiu violentamente entre alguns entulhos. E por fim, restou apenas o Goblin, que ficou furioso e perdeu completamente o controle, disparando fogo para todos os lados. John não correu e não atacou, apenas esperou o gás acabar. Goblin ficou cada vez mais descontrolado. Gastou praticamente todas as granadas. Gastou todo o combustível que alimentava seu lança-chamas. Ele era que nem o Thomas no surto. Atacava sem pensar. E quando chegou no momento exato, Machete lançou seu facão com força. A lâmina atingiu o lançador de chamas e uma explosão gigantesca tomou conta do galpão. Quando a fumaça baixou, os três estavam derrotados, caídos que nem uma calça molhada que caiu do varal. E John, mesmo vitorioso, mal conseguia ficar de pé. Satisfeito com o resultado, cansado, dirigiu-se até o Magnus para ir para casa. E surpreendentemente foi exatamente nessa hora que o Trade finalmente havia chegado, pousando com tudo com sua armadura Chegou, né, otário? Burro, Thread. Você é burro, Thread. Burro. O John quer o Gold. Burro. Perdeu a aura. consertada. Aparentemente Galton assistiu ao noticiário falso do Aracnídeo e, com raiva por Batman e Trade não estarem fazendo nada, mandou que Trade fosse ir lá imediatamente para salvar a garota, mas de forma cômica. Quando Trade chegou, olhou ao redor, um prédio destruído, veículos em chamas, os três criminosos caídos e um homem semi-mascarado. Machete apenas virou a cabeça, mesmo quase desmaiando, e ainda encontrou forças para debochar. Tarde demais, seu otário. Lapada E seca. antes que Trade pudesse responder, o vigilante Se lascou, Trade. Ó, foi mogado. desapareceu no céu, usando o piloto automático do Magnum para ir a seu esconderijo secreto sem ser detectado. Nem a CIV conseguiu encontrá-lo. Dias depois, os jornais enlouqueceram. Quem era Machete? Ele era um para-humano, um agente secreto, um experimento militar, um ex-soldado? Ninguém sabia exatamente, mas uma coisa ficou bem clara. Se um vigilante desconhecido podia surgir em São Francisco, talvez outras cidades também estivessem criando seus próprios protetores. E pela primeira vez, Epa. em São Francisco, talvez outras cidades também estivessem criando seus próprios protetores. E pela primeira vez, São Francisco, talvez outras cidades também estivessem criando seus próprios protetores. E pela primeira vez, Caramba, hein. Caralho, que lindo, irmão.
começou a falar sobre vigilantes urbanos. Quando ele chega na recepção, ainda e de madrugada, ou seja, não tinha ninguém acordado que pudesse manter ali. Tudo que ele tinha era uma lanterna que conseguiu pegar a tempo de seu quarto. E foi, inclusive, quando essa lanterna acabou a bateria que tudo deu errado, porque ele escutou um barulho vindo da trilha até as torres de vigilância. E quando ele foi olhar o que era, da neblina ele viu a silhueta do encapuzado, segurando uma foice imensa e soltando os mesmos assobios que ele soltava na floresta, como uma espécie de terror psicológico às suas vítimas. E Nathan não perdeu nem mais nenhum tempo. Saiu correndo para o meio da rua e fugir. É melhor correr do que ficar. Ele praticamente correu pela sua vida, no meio da rua cheia de neblina. E quando ele já não aguentava mais correr, ele escutava o assobio do encapuzado se aproximar cada vez mais, chegando bem perto dele. Quando do nada, do outro lado da rua, aparece outro cara encapuzado, com uma máscara de esqueleto cobrindo completamente seu rosto. E diferente do encapuzado, que estava atrás do Nathan para matá-lo, esse outro cara estava ali para tirar o Nathan de lá, estendendo sua mão e fazendo Nathan subir sobre sua moto e acelerar com tudo para longe do parque estadual Ironbach, e deixando a sociedade da lua e toda aquela confusão e satanismo para trás. Hora máxima, porra! Que lindo, porra! Que lindo, porra! Muito lindo, porra! Isso é perfeito! Ai, lindo demais, cara! Lindo, cara! Love me, cara! Logo love me, cara! Meu Deus, cara, muito da hora, cara. A Coreia nunca foi exatamente um lugar gentil com quem chegava de fora, principalmente na década de 60. Era uma época complicada onde eles passaram pela Revolução de Abril, que caso você não saiba o que foi, vai se e olha no Google, que eu não vou parar o episódio para explicar uma questão. Cara. Pera aí, o que mesmo? Principalmente na década de 60. Era uma época complicada onde eles passaram pela Revolução de Abril, que caso você não... Ah, tá. 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 Ah, parece que foi tipo um negócio de fraude eleitoral. É bizarro, né? onde eles passaram pela Revolução de Abril, que caso você não saiba o que foi, vai se e olha no Google, que eu não vou parar o episódio para explicar uma questão social e evento histórico como foi com a ditadura militar no episódio do Marimbondo, mas foi justamente nesse cenário que uma pequena família sul-coreana tentou recomeçar a vida. As condições de vida na Coreia tinham ficado apertadas demais para eles continuarem lá e decidiram que estava na hora de se mudarem de vez. Nova vida, nova paz. O que significaria que o pai trabalhava onde conseguia, a mãe fazia pequenos serviços de costura usando sempre um velho par de luvas de couro para proteger as mãos, e a filha, Leon, sonhava apenas em ter uma vida normal, o que para ela não era pedir muito. Ela só queria uma casa, uma escola e pais que voltassem vivos para casa no fim do dia. E, infelizmente, o universo Resistência nunca foi conhecido por realizar sonhos a seus principais integrantes. Os pais de Leon haviam deixado a Coreia do Sul anos antes. O país ainda carregava cicatrizes profundas da Guerra da Coreia e estavam passando pela Revolução de Abril. Havia pobreza, instabilidade e poucas oportunidades. Eles cruzaram metade do planeta acreditando que a Europa lhes daria uma segunda chance. O problema é que uma segunda chance nem sempre significa uma vida melhor. Como imigrantes praticamente legais, viviam escondidos das autoridades, mudando constantemente de endereço e aceitando qualquer trabalho que aparecesse. Ainda assim, faziam de tudo para que a filha acreditasse que um dia aquilo acabaria, o que nunca acabou. Mas infelizmente essa realidade estava para mudar. Se não falha a memória de vocês, uma pequena cidade irlandesa virou palco de uma batalha entre dois kaijus gigantes. Alta teria um estuprador e Lizzie. A mesma coisa que já chegou a ser visto no que aconteceu no final do episódio. O Hans fez o curso do Jeffrey Frankenstein. Ou Jeffrey, né? A gente já sabe qual Jeffrey eu tô me referindo, né? Ou sei lá, eu acho que ele fez o curso lá do goleiro Bruno e também o curso do Raulzito, né? Eu acho. Só que lá, o ponto de vista era nos kaijus e no pessoal da CV. Aqui, o ponto de vista vai pro restante da cidade. E isso incluía Leon e seus pais. O chão tremia como se a própria cidade... Cara, eu acho que... Cara, olha, Felipe, segura a ideia. Sabe o Lizzie? Faça um spin-off dele, cara. Que, tipo, atualmente a gente só tá vendo os heróis, né? Os para-humanos. Então, que tal fazer um spin-off do Lizzie onde mostra o que aconteceu nesse período, enquanto a gente tava acompanhando os para-humanos?
respirando. Casas desabavam. Pessoas corriam desesperadas pelas ruas e os policiais e bombeiros disparavam sirenes que ecoavam por todos os lados. A Leon corria segurando a mão da mãe enquanto seu pai vinha logo atrás. Até que, em um momento de susto se perdendo da multidão, um prédio inteiro resolveu cair. E aquilo foi rápido. Rápido demais. Quando a poeira baixou, os bombeiros encontraram apenas uma sobrevivente, enquanto os pais haviam sido esmagados pelos escombros. Mas ela não. Ela saiu praticamente ilesa. Talvez esse tenha sido o pior castigo possível para Leon. Porque sobreviver significava continuar vivendo naquele mundo sem as únicas pessoas que realmente se importavam com ela. Nos dias seguintes, ela tentou procurar ajuda, mas por ser imigrante, centros de refugiados recusavam recebê-la. Orfanatos exigiam documentos que ela nunca teve. Alguns funcionários sequer escondiam o desprezo. E a CIV não fez nada. Era como se pra eles ela nem existia. Ela era só mais uma imigrante legal, mais uma boca pra alimentar e mais um problema pra resolver. E ninguém queria assumir aquela responsabilidade. E olha, isso é uma das coisas mais cruéis que existem. Porque perder os pais já destrói qualquer criança. Agora imagina perder os pais e descobrir que o resto do mundo simplesmente não liga. Isso é simplesmente doentio. Durante quase um ano inteiro, Leon viveu nas ruas, dormia em becos e dividia comida com cachorros abandonados, roubava frutas em feiras quando a fome apertava e aprendeu muito cedo que a cidade podia ser bem mais perigosa que qualquer kaiju. Mas foi numa dessas noites frias que ela conheceu o Emmett. Ele devia ter uns 15 ou 16 anos e liderava um grupo de pequenos ladrões de rua, meninos e meninas que também haviam sido esquecidos pela sociedade. Eles roubavam comida, carteiras, bolsas, qualquer coisa que pudesse garantir mais um dia de sobrevivência. Quando encontraram Leon, um dos garotos sugeriu deixá-la ali mesmo, o que Emmett discordou. Na verdade, ele pediu que ela comece com eles. Naquela noite, ela teve sua primeira refeição quente em meses, e posso certamente dizer que ganhou uma nova família. Você é meu melhor amigo, e você é o meu também. Nós vamos ser amigos para sempre. Então vamos. É fácil. 3 anos se passaram. O esconderijo da quadrilha ficava numa região abandonada da cidade onde nem a polícia fazia questão de entrar. Ali não existiam sobrenomes, nacionalidades ou preconceitos. Todo mundo era igual. Todo mundo dividia o pouco que tinha. Foi ali que Leon cresceu durante esse tempo todo. Mas também foi ali que começou a pensar, diferente dos outros. Enquanto todos planejavam o próximo furto de mercado, ela tinha um pensamento maior. Estudava bancos. Enquanto todos pensavam em fugir da polícia, ela aprendia a rotina das patrulhas. Enquanto todos queriam sobreviver, ela queria vencer. A que troco? Você pergunta. A trocou de respeito. O respeito que foi tirado dela após a morte de seus pais. Ela convenceu a gangue com a sua lábia. Eles conheciam ela há bastante tempo, então confiavam nela como uma irmã. Emmett principalmente, que confiava cegamente nela como se ela fosse realmente sua irmã mais nova, na qual ele amava e apoiaria cegamente. E motivou todos a se juntarem a ela nessa jornada de assaltos. E em pouco tempo, os pequenos furtos começaram a dar lugar a assaltos cada vez mais ousados. Carros fortes, depósitos, cofres, cargas valiosas. Claro, tudo planejado por uma adolescente que mal havia terminado a infância. O que era impressionante. Ela não precisava levantar uma arma, bastava montar um plano, que nunca errava. E foi justamente por isso que o grupo começou a chamá-la de mercenária. O apelido nasceu como brincadeira, a princípio, mas acabou virando um título para ela. Só que havia um detalhe curioso. Parte do dinheiro desaparecia. Quando Emmett perguntava para onde estava indo aquela quantia, Leon respondia sempre a mesma coisa. Proteção. Ela dizia que estavam comprando armas apenas para defesa. Caso alguma gangue rival ou mafiosos perigosos resolvessem atacá-los. Fazia sentido. Ou pelo menos parecia fazer. Mas Emmett começou a perceber que aquelas armas eram boas demais para simples defesa. Ele percebeu que ela tinha intenções de montar um pequeno exército. Isso sem contar a ninguém. E foi justamente nessa época que surgiu uma oportunidade. Uma das gangues rivais dela que dominava outro bairro importante da cidade. Leon, ao invés de enfrentá-los, propôs uma aliança. Ela marcou um encontro entre os dois grupos e expôs seus planos. Falou sobre crescerem juntos e expandirem seus territórios, multiplicando assim os seus lucros. O que o líder rival aceitou. Ou pelo menos fingiu aceitar, porque minutos depois deixou bem claro que só existiria união se ele fosse o comandante das duas organizações, que não vou mentir, foi engraçado, porque Leon sorriu, concordou com tudo, apertou a mão dele e foi embora como se tivesse aceitado aquela condição. Só que na mesma noite ela chamou discretamente um de seus homens mais confiáveis. Ninguém sabe exatamente o que ela disse, só se sabe que, na manhã seguinte, o líder daquela gangue apareceu morto, sem testemunhas, sem pistas, sem culpados. Quando os integrantes da organização rival exigiram explicações, Leon inventou uma história praticamente perfeita. Disse que outra facção queria iniciar uma guerra entre eles, que estavam tentando destruir qualquer chance daquela aliança acontecer e por isso, mataram o líder daquela gangue praticamente o chamando de covarde. E pode parecer mesquinho, mas funcionou. Os criminosos acreditaram nela, quer dizer, não apenas acreditaram nela, resolveram seguir a mercenária em homenagem ao antigo líder. Mas olha só que ironia, a primeira vez que ela manipulou dezenas de pessoas foi usando um cadáver. Enquanto percebeu que aquilo funcionava muito melhor do que sinceridade, Emmett observava tudo em silêncio. Ele conhecia Leon, ou pelo menos achava que conhecia. A menina que um dia dividia um pedaço de pão com todo mundo agora escondia armas. Inventava mentiras e tratava pessoas como peças de um tabuleiro. Ele não era idiota de caô numa mentira dessas e dava óbvio pra ele que aquilo tinha sido por causa da Leon. Alguma coisa havia mudado. E naquela tarde ele finalmente decidiu confrontá-la. O que não foi uma briga e não teve gritos. Ele apenas disse que aquilo estava errado, que eles haviam começado roubando para sobreviver, mas agora estavam construindo um império criminoso. Disse também que, se aquilo continuasse daquele jeito, sairia da quadrilha permanentemente e denunciaria tudo para a polícia. Talvez ele acreditasse que Leon ainda existia. Talvez acreditasse que bastava lembrá-la de quem ela era. Afinal, ele amava de verdade. A enxergava mais do que tudo como sua irmã mais nova. Ele não queria que ela fosse igual às pessoas que a trataram daquele jeito quando seus pais morreram. Não queria que ela fosse corrompida pelas maldades do mundo, ou se tornasse pior. Na cabeça dele, ele só queria ajudar, mas infelizmente ele estava alguns anos atrasado. Na manhã seguinte, ela pediu que ele a acompanhasse. Disse que precisava conversar longe dos outros. Foram até uma planície fora da cidade, um lugar silencioso. Ali não existia caos, não existia barulhos agudos, nem testemunhas. Só os dois. As mesmas pessoas que anos atrás haviam dividido comida nas ruas. As mesmas pessoas que cresceram juntas. As mesmas pessoas que se tornaram uma família. Leon escutou tudo que Emmett tinha a dizer a ela. Não respondeu quase nada, mas se afastou um pouco para respirar e Emmett a seguiu. Oi. Caralho. Que cobra. Cascavel. Você é meu melhor amigo, e você é o meu também. Nós vamos ser amigos para sempre. Então vamos. É fácil. Ela apenas colocou lentamente a mão dentro do casaco. Retirou uma pistola. A mesma pistola comprada com o dinheiro que, segundo ela, serviria apenas para proteção. Emmett ainda tentou entender o que estava acontecendo, mas já era tarde. Ela já tinha dado o disparo. Foi só um. Ele caiu sem sequer conseguir reagir.
Leon permaneceu parado olhando para o corpo. Não comemorou, não sorriu e também não chorou. Ela apenas pegou seus velhos óculos escuros, os vestiu, respirou fundo e sorriu, dando a entender que a Leon morreu naquele mesmo instante e foi embora. Naquele momento, Leon não matou só a si mesmo, mas também matou a última pessoa que ainda chamava pelo nome. E no dia seguinte, a quadrilha inteira entrou em choque. Emit havia sido encontrado morto. Todos queriam respostas e a resposta veio. Segundo Leon, os antigos gangsters da mesma facção que mataram o antigo chefe se juntaram a policiais corruptos, que revelaram onde ele estava. Os policiais o encontraram e, pensando ser o líder, executaram o rapaz e deixaram o corpo para trás como um aviso para todos os outros. O que era mentira. Uma mentira enorme, mas era exatamente o tipo de mentira que as pessoas queriam acreditar. A dor virou revolta, a revolta virou ódio, e o ódio virou lealdade. Todos juraram vingança, todos juraram continuar o sonho de Emit, e sem perceber estavam realizando exatamente o sonho da pessoa que matou. Foi então que aconteceu. Ninguém mais a chamou de Leon, porque Leon havia morrido junto com Emit. Dali em diante existia apenas a mercenária, que nasceu da traição contra a única pessoa que realmente amava. E naquela mesma noite ela oficializou o nome de sua gangue como a Gangue da Prata. Não uma simples quadrilha, mas uma organização construída sobre medo, manipulação e respeito imposto à força. Porque, na cabeça da mercenária, o mundo nunca respeitou pessoas boas, mas sempre teve medo das perigosas e, sinceramente, ela preferia ser temida. Os anos passaram. A Gangue da Prata deixou de atuar apenas na Irlanda, contrabandeando internacionalmente sua tecnologia experimental, armas, informações, dinheiro, tudo passava por ela. E eles já tinham alcançado a reputação de máfia mais procurada do mundo inteiro. Até que, em 1980, um antigo laboratório alemão da CIV foi invadido durante a madrugada. No centro da instalação descansava uma criatura colossal. O Orebutir, ainda adormecido, mas os agentes da Gangue da Prata trabalhavam em absoluto silêncio enquanto implantavam um pequeno dispositivo na cavidade cerebral do Kaiju. A mercenária apenas observava. Nas mãos ela segurava o velho livro de Jó. Ela folheava lentamente as páginas até encontrar duas passagens específicas. Pereemon e Leviatã fechou o livro devagar, olhou para o gigante adormecido, fez um simples gesto com a cabeça, e o dispositivo foi ativado. Os olhos de Orebutir se abriram. Seu rugido voou por toda a instalação. Enquanto os alarmes começavam a soar, a mercenária apenas virou as costas e foi embora. Porque, às vezes, o primeiro dominó é o único que você precisa empurrar. E o resto da história? Bom, essa vocês já conhecem. Caramba, hein? Agora vamos ver o episódio, né? O episódio sobre a Eterna Cynthia. Yeah! Quê? Track, eu te odeio do fundo do meu coração agora. Que isso, Track? Ai, ai. Ai, ai, parece que não é hoje que veremos, né? Mas não é hoje, né? Ou talvez sim, né? Porque existe, né? Sabe, existe um aplicativo de IA, né? Pois é, IA consegue fazer milagres hoje em dia, né, gente?